Vamos estar recebendo através da vida do nosso pastor, que daqui a pouquinho vai estar viajando, então a gente suga antes dele ir embora, não é assim? Então fica pronto, recebe tudo aquilo que Deus tratou no coração dele para as nossas vidas, amém? Pastor. Bênção do céu. Graça e paz, queridos. Boa noite. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele, que bom que você veio. Não parece não que você foi bom não. Fala com mais vontade. Diga, que bom que você veio. Diga para ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, fazer planos pequenos, nós só fazemos quando não entendemos a quem nós podemos nos reportar. Quando nós entendemos o acesso que nós temos, e esse é o tema dessa noite, você tem acesso. Quando nós entendemos a nossa condição e aquilo que Deus já preparou para nós, aquilo que é realidade da nova criação, depois que nós nascemos de novo, nós nunca mais vamos fazer planos pequenos. Quantos lembram de Adão e Eva e quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden? Você lembra disso? Amém? Você lembra? Eu não lembro não estava lá não. Mas eu li, brincadeira. Mas na Bíblia nós entendemos, queridos, que quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, aquele homem e aquela mulher criada por Deus eram perfeitos, tanto no seu espírito, quanto na sua alma, quanto no seu corpo físico. Tanto é que o próprio Deus vinha diariamente conversar com o homem face a face. Então, Deus tinha acesso à sua criação. E a sua criação tinha acesso a Deus. Amém? Mas o que foi que aconteceu? O homem decidiu declarar a independência do céu. Quando ele fez isso? Quando desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus no Jardim do Éden, a Bíblia diz que agora uma natureza de pecado entra no homem. Isaías, por exemplo, capítulo 59, diz que o pecado, e ali ele está falando da condição do ser humano depois da queda. A Bíblia nos diz no livro de Romanos que por meio de o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. Quem foi esse? Seu Adão. Mas também por meio de fomos justificados, falando de Jesus. Então, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59 que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Repita comigo, a natureza de pecado separava o homem de Deus. Na verdade, ainda hoje, sem Jesus, há essa separação. Amém? Percebe que o acesso que o homem tinha foi rompido por causa da natureza de pecado. Por causa do pecado. Mas a gente também conhece que Deus tinha um plano. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente vê o plano de Deus sendo revelado. E o plano de Deus era, do descendente da mulher virá um descendente que pisará a tua cabeça, Satanás, tirará todo o poder. Quem era esse? Jesus. Então, desde antes da fundação do mundo, na verdade, o plano da redenção já estava preparado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, esse plano é apresentado para o homem, depois da queda. E a partir daí, alianças de Deus com o homem vão sendo feitas, até que chegasse o momento em que Jesus pudesse vir na terra, de fato, como Deus e como homem, andar nessa terra e pagar o preço por causa do pecado da humanidade, quando ele vai para aquela cruz e o sangue dele é derramado naquela cruz, e quando ele morre e ressuscita, esse sangue é apresentado diante do trono de Deus como pagamento ou propiciação pelos nossos pecados. Então, hoje, quando nós cremos no que aconteceu na cruz, o sangue de Jesus limpa a nossa natureza de pecado. Diga, o sangue de Jesus limpa a minha natureza de pecado.
Então, agora, essa limpeza que aconteceu no nosso espírito, onde habitava a natureza de pecado, a Bíblia chama de justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados, pois. É Romanos ou Efésios? Me ajudem agora. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos? Pronto. Romanos 5, 1. Às vezes eu misturo as bolas. Então, a Bíblia diz que porque fomos justificados, nós temos paz. Ou seja, somos aceitos diante do Senhor. 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele assumiu a nossa condição, a nossa natureza de pecado. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a capacidade do ser humano de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, como se nunca houvesse pecado. Aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova. Tem algumas traduções criatura, mas o original é criação. E o original em grego dessa palavra criação traz a ideia de algo inédito que não existia. Então nosso espírito, ele foi recriado. Ele não foi recalchutado. Ele não foi melhorado. Não consertaram ele, não. O sangue de Jesus nos limpou e nós recebemos algo inédito. Diga, eu fui recriado. Fomos recriados em Cristo. Então agora, porque somos justiça de Deus, né? Às vezes entre o mundo ouve essa expressão justiça de Deus e mistura com juízo. Justiça é uma coisa, juízo é outra. Justiça é a capacidade de não pecar. É a condição dada por Deus de ser justificado no Espírito. E ter uma natureza de amor novamente. Onde o próprio Deus habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Isso é ser justo. Isso é a justiça de Deus na nova aliança. Então, porque essa natureza foi mudada, de novo nós temos acesso. E porque eu e você temos acesso, irmãos, nós temos tudo que nós precisamos. Eu quero começar lendo com você Hebreus capítulo 4, versículo 16. Abre lá, por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 16. A Bíblia diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a Bíblia diz: acheguemo-nos. Quem tem que ir até Deus? Vamos lá, ajuda o pregador. Quem tem que ir até Deus? Acheguemo-nos. Nós vamos até Deus. Como nós vamos até o trono da graça? Confiadamente. Diga, confiadamente. Você já entrou na casa do seu pai e abriu a geladeira da casa do seu pai e da sua mãe? Por quê? É teu pai, é tua mãe. Talvez é a tua casa. Confiança. Então a Bíblia diz: chegue-se diante de Deus confiadamente. Não é com medo. Não é com dúvida. Não é se sentindo condenado, pecador, miserável, cego e nu. Não. Se tem algo que está te condenando no sentido de prática de pecado, existe uma decisão que nós temos que tomar. E que decisão é essa? Se arrepender e deixar. Amém? E o sangue de Jesus, ele limpa a nossa natureza de pecado. Então, ele diz: achegue-se ao trono da graça confiadamente. A Bíblia nos diz também no livro de Hebreus que por meio do sangue de Jesus, um novo e vivo caminho foi aberto. Aleluia. Diga, o pecado que me separava de Deus foi vencido pelo sangue. E o sangue abriu o caminho que nos dá acesso a Deus de novo. O sangue nos justificou. Amém? Então ele disse: chegue-se confiadamente. Para quê? Para você receber misericórdia. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então,
tem momentos que nós vamos precisar de socorro, de graça, do favor, do amor de Deus em operação sobre a nossa vida. Tem hora que nós vamos precisar da misericórdia do Senhor. E ele diz, se achegue, porque agora você tem acesso a ele. Diga, eu tenho acesso. Desse jeito parece que você está sem a chave. Diga, eu tenho acesso. Agora, a iniciativa de se achegar precisa ser nossa. Não é o trono que vem até você, ou até mim, mas somos nós que vamos até lá. Não vamos fisicamente, vamos espiritualmente. Amém? 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está buscando a quem possa tragar, é porque tem pessoas que ele não pode tragar. Amém? Quando é que ele não pode tragar? Quando nós estamos andando da forma correta. Humilhados debaixo da mão do Senhor, fazendo aquilo que é certo, lançando a preocupação sobre ele, tendo cuidado de nós, vigilantes. Aí ele diz, ao qual, falando do diabo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, ou seja, outras pessoas também passam pelas mesmas coisas que você. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Uau! Diga, ele vai me aperfeiçoar, me fortificar, me estabelecer, quando eu fico firme na fé, em humildade, diante dele. Às vezes a gente está querendo saída para coisas que a gente já sabe o que tem que fazer. Sabe, tem coisas que a gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe como agir, a gente já sabe como se posicionar. Sim ou não? Sim. Diante da incredulidade, temos que permanecer em fé. Diante de uma tentação ou de uma sugestão do diabo para andarmos na carne, temos que nos posicionar em justiça? Sim ou não? Diante da incredulidade, temos que nos permanecer em fé. Diante da desonra, temos que permanecer em honra. Diante da maldade, temos que permanecer em amor. Alô? Agora, percebe que ele começa esse versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, dizendo assim, humilhai-vos. Sabe, queridos, humilhar não é viver sem ter as coisas. O conceito natural, muitas vezes, de humildade, um dos conceitos, né, naturais de humildade, não é só esse, mas um dos conceitos naturais de humildade é a ideia de que humildade é a gente não ter as coisas. Então, fomos colonizados por portugueses, debaixo de uma influência franciscana, e parece que é errado ter coisas. Francisco de Assis falava sobre isso. Que a forma que nós tínhamos de se achegar a Deus era não ter coisas. Amém? Mas isso não é bíblico. Você pode ter as coisas, só que as coisas não podem ter você. Alô? Mas humildade aqui tem a ver com se sujeitar à palavra. Tiago, no capítulo 4, diz assim, sujeite-se, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o se humilhar é sujeitar-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? Sujeitar-se à palavra, é aceitar a palavra. É fazer aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Então, quando não temos uma atitude de soberba, mas nos humilhamos diante do Senhor, andando em obediência, aceitando a sua palavra, nós vamos receber da graça dele, porque o acesso até ele está liberado. Diga, o acesso está liberado. Oh, aleluia!
Ele disse que você vai receber da graça dele. Queridos, você precisa da graça em que área da tua vida? Vamos lá. Já parou para pensar? Pastor, eu preciso da graça de Deus relacionado à saúde. Preciso da graça de Deus relacionado à provisão. Eu preciso da graça de Deus relacionado a saber como lidar com um problema na família. Eu preciso da graça de Deus com relação a isso, com relação àquilo outro. Graça, queridos, não é apenas um favor, mas graça é o poder do amor de Deus trabalhando e operando em nosso favor em tudo aquilo que a gente precisa. Nós vemos a graça trazendo salvação. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça traz salvação, mas a mesma graça que traz salvação, no mesmo versículo ele continua falando, nos ensinando a renunciar à impiedade e vivermos na justiça. Então a mesma graça que me salvou, ela vai operar também para me ensinar como andar em justiça. A graça de Deus, ela opera nos ensinando a andar em santidade. A graça é como a energia, você não está vendo a energia, mas ela tem várias funcionalidades aqui. A energia em si, ela é invisível. Nós podemos até ver alguns sinais da eletricidade, né? Quando um fio está descapado, você vê aquele negócio lá, né? Aquele clarão, aquele negócio lá. Aquilo ali é uma representação visível que existe uma eletricidade invisível que está trabalhando ali naqueles fios. Mas uma TV ligada, um ar-condicionado, né? Uma iluminação. O que é isso? Tudo isso é produzido por uma coisa só, chamada eletricidade. Assim é a graça de Deus. Ela opera em várias formas, em vários setores. Então, existe acesso para mim e para você, para o trono, para a graça, para recebermos socorro, para recebermos misericórdia, na área que você precisa. Mas pastor, é porque não tem jeito? Tem. A graça de Deus, o acesso que temos a Ele, independentemente da área, independentemente da situação. Aleluia, diga Deus é bom. E ser próspero é entender que temos esse acesso. Ser próspero, queridos, não tem a ver com você ter. Ser próspero tem a ver com entender quem você é. Porque prosperidade é algo que já está dentro de mim e de você. Já está dentro de nós. Tem a ver com a nossa natureza recriada. E aí eu agora entendo isso, eu vivo isso em todas as áreas da minha vida. Amém? Isso é prosperidade. Então, quando nós entendemos o acesso que nós temos, nós somos prósperos. Diga, Deus é bom. Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Abre lá, por favor. Eu vou ler na corrigida e fiel. Almeida, corrigida e fiel. Vamos ver aqui o que é que Deus fala para um povo que, embora tenha aliança com ele, nesse momento aqui, esse povo não era filho. Diga, não era filho. Mas olha o que é que Deus diz para esse povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, te darei livre acesso. Diga, livre acesso. Repita comigo. Mais uma vez. Percebe que o acesso que nós temos com Deus não tem a ver com o que nós temos aqui? Não tem a ver se nós somos bonitinhos demais ou feinhos demais, se nós somos cabeludos ou não. Não tem nada a ver com coisas naturais, não tem a ver com o nosso saldo bancário, não tem a ver com o endereço onde nós moramos, não tem a ver com a classe social que nós pertencemos, tem a ver com uma posição que Ele nos colocou. Acesso. Quem tem acesso não tem falta. Oh, aleluia. Ah, mas eu não tenho o que eu preciso agora. Tem um lugar que tem, você tem acesso a esse lugar. E esse lugar chama-se trono da graça. Então, o que falta hoje aqui para você? Você tem acesso ao lugar. Sabe, certa vez, acho que o nome do livro é Chaves da Economia do Céu. Eu acho que é esse o nome do livro. Não lembro exatamente. Mas é de um autor chamado Shawn Bowles. Profeta de Deus, escreve muito bem sobre o profético. E ele diz algo interessante em um dos seus livros. Ele diz que, certa vez, ele teve uma visão e Deus o levou até o céu.
E eu sei que essa visão não quer dizer que literalmente é exatamente desse jeito, mas foi a forma que Deus encontrou de transmitir algo para ele, dentro do que ele relatou na visão. E ele disse que foi ao céu e viu que tinha um galpão muito grande. E na frente desses galpões era como se tivesse nomes de pessoas. E ele disse que um anjo levava até aquele lugar e ele entrava num galpão. E ele via que tinha braços, pernas, ideias, coisas. E ele questionou e perguntou, mas o que é isso? Ele disse, isso aí é tudo que meu filho vai precisar enquanto ele estiver na terra. O que Deus queria mostrar com ele para isso? Eu não estou dizendo que tem um monte de armazém lá não, irmão, mas foi a forma que Deus encontrou de transmitir o que Deus queria para ele. E o que é que isso mostra? Que tudo que eu e você precisamos já está pronto. Oh, aleluia. A Bíblia diz, Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Diga, tudo que eu preciso já está providenciado. E quando nós começamos a entender o acesso que nós temos a Ele, nós vamos usufruir dessas coisas como? Diga, pela fé. Mais uma vez. Não, eu estou precisando de finanças para pagar minhas contas. Deus já providenciou para você o que você precisa. Onde esse dinheiro está? Na terra. Não tem dinheiro no céu não. Eu falei sobre isso aqui domingo, né? O dinheiro está na terra. Mas como é que eu faço? Eu chamo a existência. Amém? Pai, obrigado por contas pagas, necessidades supridas. Eu recebo, Senhor, provisão do alto, porque o Senhor que me salvou naquela cruz é o Senhor que me proveu naquela cruz. O problema é que a gente acha que salvação é morrer e ir para o céu. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente entende que salvação no grego é a palavra sozo, e sozo traz a ideia de cura, preservação, proteção, provisão, bem-estar. Meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que morrer e ir para o céu é ruim não, irmão. Misericórdia. Glória a Deus por isso. A gente estava condenado a um sofrimento eterno. Mas existe um pacote. É como presente de final de ano. Quem é que já recebeu cesta de Natal? Você gosta? Bem antigamente, na cesta vinha queijo do reino. Não era? Vinha outras coisas, né? Mais recheada. Panetone da Balduco. Queijo do reino, agora tem que ser borboleta. Né? Borboleta. É, aqueles outros, ixi, só a graça. Agora come, mas o borboleta é top. Aí você recebe aquela cesta, aí tem lá lentilhas, né? Que não serve para quase nada. Tem outras coisas lá. Só que você percebe que vem num pacote só? Numa cesta só? Imagina que aquela cesta é salvação. E o nome daquela cesta é salvação. Só que quando você abre a cesta, tem um bocado de coisa dentro. A cura que você precisa já está lá dentro. No mesmo dia que Jesus morreu naquela cruz, que nós cremos que porque Ele morreu, nós temos livre acesso ao céu. Quando partimos dessa terra, no mesmo dia Ele trouxe cura. Isaías 53, 4, 1 Pedro 2, 24, Mateus 8, 14. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando? Na cruz. E pelas suas feridas fomos... fomos, ou vamos ser, fomos sarados. Então, aquilo que a gente vai precisar, enquanto a gente estiver aqui, Jesus já providenciou na cruz. Oh, aleluia. Então, dentro do pacote tem lá cura, dentro do pacote tem lá provisão. Como assim, pastor, tem provisão? Tem. 2 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que Ele se fez pobre, sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. Não, pastor, mas ali ele está falando de uma riqueza espiritual. Não, ali, literalmente, o contexto está falando de provisão financeira. Eu entendo que existe a palavra riqueza relacionada a outros contextos, mas ali, especificamente ali, a Bíblia está falando disso.
Agora, a mesma Bíblia que diz isso, diz, não ande ansioso. Quanto ao que beber, comer, vestir. Por que eu não preciso andar ansioso? Porque ele já providenciou. Meu Deus do céu. Debaixo de uma aliança inferior, ele disse para esse povo, vocês terão acesso. Debaixo de uma aliança inferior, em Deuteronômio, ele diz, as bênçãos virão e te alcançarão. Não diz que você correrá atrás delas. Se debaixo de uma aliança inferior era assim, e agora que a gente é filhinho? Mimado. Oh, aleluia. Diga, eu tenho acesso à salvação. Deus é bom. Você concorda? E porque temos acesso, aquilo que ele faz em nosso favor vai além do que você pensa. Diga, vai além do que eu penso. Efésios 3:20, a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga, mais. É menos? Senhor, eu queria tal coisa. Olha, Marcelo, mas pode ser uma, assim, uma coisinha, tá bom assim. Já viu quando a gente ora assim, Senhor, eu quero só um empreguinho. Vou ter meu dinheirinho. Vou ter minha casinha. Vou ter o meu carrinho. É errado? Não. É desejo de Deus? É. Mas por que a gente fala no diminutivo? Se ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto eu peço ou penso. Meu Deus do céu. Agora, conforme o quê? O poder dele. Diga, o poder dele. Sabe o que é acesso? É ter sem comprar. Eu preciso de algo, mas eu não tenho recurso. Pai, obrigado. Vamos dar um exemplo natural para a gente entender? Quem aqui gosta de praia? Você gosta de ir para a praia? Pronto. Só que imagina que, naturalmente falando, você não tem uma casa de praia para ir quando você quiser. Certo? Só que, imagina que você tem alguém que gosta muito de você. Que lhe vê com bons olhos. E essa pessoa tem uma casa de praia top. Sabe o que é ter acesso? É você ir para a praia sempre que quiser, sem precisar ter uma casa. Aleluia! Isso é ter acesso. Você está livrando a mão de obra da construção da casa, você está livrando a manutenção da casa, mas porque você tem acesso, a hora que você quer, você está na praia. Entende? Você não precisa ter naturalmente, você precisa entender que você tem acesso. Aquele que manifestou tudo que você precisa. É assim. Mas pastor, é porque agora eu estou passando por um momento difícil. Eu sei, todos nós passamos. Acabamos de ler o texto aqui de Pedro, quando ele diz, olha, ao redor do mundo, vossos irmãos também passam por adversidades. Mas, o que é que ele diz? Resista firme na fé. Sabe o que é resistir firme na fé, irmão? Não é sair brigando, não. Fazendo luta espiritual. Não, vamos fazer aqui um ato profético. Vamos lutar espiritualmente. Não, querido, isso é bobagem. Isso funciona não. Sabe o que é resistir na fé? É ficar na palavra. É a informação dizer você não pode, e a Bíblia diz você pode. Então você começa a confessar, eu posso. Mas pastor, eu confessei 2 minutos, não aconteceu. Então talvez você precise estar em fé. E não está só falando confissão positiva. Quando é que eu estou em fé? Quando nós cremos na palavra e aquilo é vida dentro de nós. E ninguém rouba aquilo de nós. Ah, pastor, eu só estou confessando, mas eu não estou crendo ainda assim. Então continue confessando, mas continue lendo, ouvindo. Para quê? Para que essa certeza seja gerada dentro de você. E quando você fala e crendo, aquilo possa se manifestar na sua vida. O problema é que a gente confessa uma vez e espera acontecer e não faz mais nada. E a gente está dizendo, não, mas eu estou confessando a palavra, agora Deus vai fazer alguma coisa. Confessar sem andar em fé não resolve. E andar em fé envolve obedecer a palavra. Envolve ficar firme. Amém? Imagina, se você, não sei, eu sei que temos pessoas, não sei se estão aqui essa noite, mas você trabalha com confecção, você está lá na feira. E aí daqui a pouco tem uma situação lá que você precisa que faça uma venda porque você precisa cobrir algo lá. Né? E a feira está ruim, aquele negócio todo.
E você começa, pai, obrigado, porque clientes vão chegar dos 4 cantos desse Brasil para comprar o meu produto. Pai, obrigado, eu chamo a existência, clientes vindo. Você está em fé, você está crendo. Aquilo é uma convicção dentro de você, você está falando. Só que imagina que enquanto você fala, você faz algo errado lá. Você está com safadeza, com confusão. Querido, a fé não funciona na ilegalidade. Amém? Mas o que é que eu quero te mostrar aqui? Porque nós temos acesso, se estivermos andando na palavra, aquilo que nós precisarmos é só estender a mão. Oh, aleluia. Diga, o que eu preciso já foi conquistado para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, ter sem comprar, entrar sem pagar. Não é com enrolada não, irmão. Também entendo o que eu estou falando. Mas é você ter acesso sem precisar de um esforço natural. Amém? Diga, quem tem acesso, tem o que precisa. Deus é bom. A palavra grega para acesso é a palavra paragoge, que quer dizer por adiante. Ou seja, traz a ideia de alguém sendo levado à presença de alguém poderoso. Uau. Diga, eu sou levado diante de alguém que tem todo o poder. Aleluia. Deus é bom, você crê? José, quantos lembram de José? Acesso ao faraó. Ele foi levado diante de alguém poderoso. Daniel, Esdras, Esté, Daniel, entre outros. Amém ou é de nós? Acesso é um valor que não se compra, mas foi conquistado para você. Diga, eu não compro o acesso. Eu recebo. Aleluia. Agora, o bom dessa história toda é que quando você foi salvo, Jesus não perguntou se você queria, ele te deu. Oh, aleluia. Ele não chegou e disse, Elinaldo. Lembrando, pessoal, este é Elinaldo. O outro está no trabalho hoje, né? A esposa também. Inaldo. Elinaldo. Inaldo, né? Aí Deus não chegou e disse assim, Elinaldo, eu vou lhe salvar porque você creu em mim. Agora, você quer ter acesso à minha presença? Você quer ter acesso ao trono? Ele não perguntou não, irmãos. Na hora que a gente recebe o pacote, o acesso está liberado. A diferença é, eu estou indo lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91 é uma realidade, mas é uma realidade condicional. O que é uma realidade condicional? É algo que está disponível já para mim e para você, mas que exige algo que nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Habitar no esconderijo do Altíssimo. E como eu preguei aqui há algumas semanas, habitar é diferente de ir de vez em quando. De dar uma passadinha. Habitar é estar, diga estar. Ter consciência da presença. Ter prazer na presença. Você está aqui, irmãos? Aleluia. Quer ver uma porta que nos garante esse acesso? E desfrutar do reino. Porque falávamos ali numa reunião de diretoria agora há pouco sobre mentalidade de reino. Já parou para pensar que muitas vezes nós não temos essa mentalidade de reino? Nós vivemos em um país que não existe um rei, existe um presidente. O sistema de governo é presidencialista, não é monarquista. Então, no sistema presidencialista, como é que funciona? Não, existem coisas, leis, obrigações que você tem que fazer. E aquilo que você faz, traz aquilo que você precisa. Como funciona numa monarquia? Existem leis, obrigações, coisas que você tem que fazer sim. Mas o reino provê o que você precisa. Como assim, pastor? Vamos imaginar que você mora na Inglaterra. Você é um cidadão inglês. Você faz parte do Reino Unido.
você precisa de algo e você não tem, o reino, ele provê o que você precisa. Aleluia. No reino de Deus, nós temos acesso àquilo que nós precisamos. Eu não estou dizendo que ele vai pagar as tuas contas. Mas estou dizendo que você não tem emprego, ele vai te sustentar até você ter um emprego. Você está doente, ele vai providenciar a saúde que você precisa, a educação que você precisa. O reino, ele providencia o sustento dos seus súditos. Nós fazemos parte de um reino. Nós temos um rei que cuida de nós. Quer ver uma coisa que nos dá acesso, ou que faz com que esse acesso seja escancarado para mim e para você? Servir. Diga, servir. Jesus nos garante lá em Marcos capítulo 10, versículo 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diga, Deus é bom. Agora, vamos ler, para a gente encerrar. Romanos capítulo 5, eu vou ler com você o versículo 1, que eu citei há pouco. Vamos ler, Romanos 5:1, Romanos 5:2. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Diga, eu fui justificado. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga, Deus não é nosso inimigo. Porque, querido, se Deus fosse nosso inimigo, quem poderia nos auxiliar? Mas, pastor, em algum momento da minha vida, Deus era meu inimigo, sim. Quando nós não tínhamos a sua natureza. A Bíblia diz que nós éramos inimigos dele, Efésios capítulo 2. Estranhos à aliança. Éramos por natureza destinados à ira. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Por causa de Jesus. Obtivemos igualmente. Vamos lá, ajuda o pregador. Não, tira essa tradução aí, bota na RA. Agora, por intermédio de quem obtivemos igualmente. Diga, de novo, acesso. Mais uma vez. Você tem o quê? Por causa de quem? Jesus. Igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diga, Ele me deu acesso. A graça. Oh, aleluia. Acesso. Acesso provê o que você precisa sem você precisar colocar força. Acesso manifesta aquilo que você precisa, mas que você não teria condições de fazer. Acesso te dá a liberdade de você não estar com medo diante dele, pensando que vai ser fulminado por causa de uma natureza de pecado. Debaixo de uma aliança inferior, alguém com a natureza de pecado tocou na arca da aliança, e porque havia uma natureza de pecado no seu espírito, a glória de Deus julgou o pecado, e aquele homem morreu fulminado. Natureza de pecado. Mas diga agora: a presença está em mim. Você pode ficar de pé, vamos orar. Você tem a presença, eu tenho a presença. Então, porque temos a presença, temos acesso. Porque o sangue dele foi derramado, temos acesso. E porque temos acesso, temos tudo, diga tudo, que eu preciso. Então feche seus olhos, comece a agradecer ao Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu acesso. Acesso. Acesso é mais importante do que bens. Acesso é mais importante do que coisas naturais. Acesso é mais importante do que parcerias naturais. Temos acesso. Temos acesso. O que nós precisamos, podemos ir até o trono da graça e receber pela fé, e acessar pela fé, e tomar posse pela fé. Temos acesso. Temos acesso. A Bíblia diz que as tribulações que passamos agora não podem se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada sobre nós. Talvez estejamos passando por coisas na nossa vida, pressões, situações, e nós olhamos e parece que não tem saída. Levanta os olhos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Oh, aleluia. Acesso. Porque temos acesso, podemos orar e Ele nos responde. Porque temos acesso, podemos crer e receber. Porque temos acesso, podemos permanecer firmados na fé, sabendo que existem anjos ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque temos acesso, podemos ficar firme diante das astutas ciladas do diabo. Porque temos acesso, sabemos que no momento em que precisarmos, há socorro, há socorro, há socorro disponível, há socorro disponível, a provisão, a cura, a proteção. Ele está guardando a nossa vida, guardando a nossa mente, guardando as nossas emoções. Oh, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu acesso. Porque temos acesso, temos acesso, temos acesso. 24 horas por dia, a hora que precisarmos, no momento que precisarmos, na área que precisamos. Acesso liberado. O véu foi rasgado. Acesso liberado. A natureza de pecado foi vencida. Aquele véu que separava aquele povo da antiga aliança diante da presença de Deus, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Acesso. Não precisamos entrar na presença, estamos na presença. Estamos na presença. O que precisamos é ter consciência da presença, para usufruir dela manifesta, da manifestação dessa presença. Mas o acesso nos foi dado. Acesso liberado para aquilo que nós precisamos. Oh, obrigado, Senhor. Acesso. Acesso. Ousadia para estarmos diante do trono. Ousadia para usufruir daquilo que o Senhor tem para nós.